nessa! Vamos agora falar do princípio da não cumulatividade. Princípio importante para as nossas provas de direito tributário. Veja que o princípio da não cumulatividade, chamado mais acertadamente por alguns autores de técnica da não cumulatividade, é uma técnica de tributação que visa evitar a tributação gravosa, confiscatória contra o contribuinte. Visa evitar a denominada tributação em cascata, uma vez que nos impostos, nos tributos plurifásicos, em que o tributo incide na cadeia produtiva, quando o contribuinte pode utilizar do princípio da não cumulatividade, este contribuinte poderá compensar o tributo já pago anteriormente. Em outras palavras, ele vai compensar o valor do tributo já pago. É muito comum essa técnica ser utilizada no IPI e no ICMS. É importante desde já deixar claro que o Supremo Tribunal Federal entende que a não cumulatividade não é uma cláusula pétrea, ou seja, não decorre de um direito e garantia individual do contribuinte. Ela pode ser alterada por meio de emenda à Constituição. Ok? Então vamos nessa. Veja o seguinte, a não cumulatividade tem por finalidade evitar a tributação em cascata, isto é, a incidência do imposto sobre imposto. O IPI e o ICMS são impostos plurifásicos, uma vez que incidem em operações sucessivas. Assim, a não cumulatividade visa certamente não tornar, visa impedir o imposto confiscatório. Veja que, nesse sentido, a não cumulatividade se refere mais acertadamente a uma técnica de tributação que visa buscar evitar a cobrança do imposto em cascata, funcionando mediante o sistema de créditos e débitos. Vocês vão ver aqui alguns exemplos da utilização da não cumulatividade. Assim, o que acontece utilizando-se essa técnica? O contribuinte compensa o valor devido em cada operação com o valor cobrado na operação anterior. Veja que é uma técnica de tributação sucessiva. Ele visa evitar esta tributação sucessiva por parte do fisco. Assim, é importante destacar que a compensação deste caso não significa extinção do crédito tributário, nos termos dos artigos 156.2 e 170 do CTN, mas sim uma dedução de tributo já cobrado na cadeia produtiva. Preste atenção, o STF firmou posicionamento forte no sentido que, se não houve pagamento do tributo no momento da compra de insumos, não se pode falar em compensação. Ou seja, o STF entendeu que, se não houve pagamento de tributo, não há o que se compensar, porque se o contribuinte não pagou qualquer valor, ele não pode compensar o valor da cadeia produtiva, pago na cadeia produtiva anterior, ou o valor que ele vai pagar posteriormente. Em outras palavras, se não há tributo pago, não há utilização da técnica da não cumulatividade, salvo disposição de lei em contrário. É claro que a lei pode dispor em contrário, trazendo um benefício fiscal ao contribuinte, o denominado crédito presumido. Ou seja, ele não paga, mas mesmo assim pode compensar, uma vez que isto aí se torna um benefício fiscal. Mas essa não é a regra. A regra é que só se pode compensar o tributo que já foi pago, salvo disposição de lei em contrário. A lei pode trazer este benefício fiscal. Veja que a não cumulatividade não é cláusula pétrea, como já falamos aqui. Em relação ao IPI, por exemplo, é importante destacar que a lei deve dispor de forma que o montante devido resulte na diferença a maior em determinado período entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. Ou seja, essa diferença tributária aí para fins de utilização da não cumulatividade. Ou seja, o saldo verificado em determinado período em favor do contribuinte transfere-se para o período
ou períodos seguintes. Veja um exemplo aí da utilização, um exemplo bem simplesinho da utilização da técnica da não cumulatividade. Veja, é um exemplo utilizando o IPI, utilizando formas de industrialização. A indústria 1 vende uma chapa de aço pelo valor de R$1.000, acrescido do IPI calculado pelo valor da alíquota de 10, ou seja, R$100, R$1.100 para uma indústria 2. Então, foi vendido da indústria 1 para a indústria 2 uma chapa custando R$1.000 mais 100 do IPI, R$1.100 para a indústria 2. Aí ela transformou essa chapa de aço numa caldeira, né? Transformou essa chapa de aço numa caldeira. Veja que a indústria 2 pode se creditar no valor de R$100. Por quê? Porque foi o valor pago pela indústria 1. Imagine agora que a indústria 2 transforme a chapa em uma caldeira, isto é, um processo de industrialização, e venda por R$1.500, e que o IPI incidente nessa operação é de 10%. Então, em tese, se não se utilizasse da técnica da não cumulatividade, a indústria 2 iria pagar R$150 de IPI. Por quê? Porque a caldeira seria vendida por R$1.500. Eu aplicando a alíquota de 10% em R$1.500, eu iria encontrar R$150. Todavia, contudo, porém, como eu vou utilizar a técnica da não cumulatividade, eu vou pegar e me creditar do imposto já pago pela indústria 1. Então, eu pego os R$150 que, em tese, eu deveria pagar, diminuo de 100 e apenas pago 50. Em outras palavras, a indústria 2 só vai pagar R$50 de IPI, uma vez que ela vai fazer a conta, vai fazer a matemática, 150, que é 10% de 1.500, vou me creditar do valor pago pela indústria 1, diminuo de 100 e apenas pago 50. Então veja que o tributo devido pela venda da caldeira seria de R$150, caso não se utilizasse a não cumulatividade. No entanto, como a indústria 2 creditou-se no valor de R$100, o IPI a ser pago pela indústria 2 é de R$50. Então veja que ao fim e ao cabo, a indústria 2 pagou R$50 e a indústria 1 R$100. Neste exemplo simplificado, verificamos que o IPI a ser recolhido pela União é de R$150. Claro, indústria 1 100, indústria 2 50. 100 cobrado da indústria 1 e 50 cobrado da indústria 2, o que corresponde a exatamente a 10% do valor da venda do produto final, que foi de R$1.500. E aí é importante chamar a sua atenção que os doutrinadores chamam a técnica da não cumulatividade como forma de concretização da neutralidade tributária. Isso é importante você levar para a prova. A não cumulatividade é uma técnica concretizadora da neutralidade tributária. Então veja que ao fim e ao cabo foi pago apenas R$150 de imposto, 100 pela indústria 1, 50 pela indústria 2. Veja que se não houvesse não cumulatividade, o que iria ocorrer? Iria ocorrer que o pagamento a ser recolhido à União seria de R$250. Ou seja, iria haver um aumento do valor do tributo. Então veja que a não cumulatividade vem para beneficiar o contribuinte. Por que iria ser R$250? Porque a indústria 1 ia pagar 100, a indústria 2 iria pagar 150, iria somar 250. Aí iria ocorrer uma tributação em cascata. Múltiplas incidências, né, em relação a essas etapas de cadeia de produção. Todavia, contudo, porém, como há a aplicação da não cumulatividade, só irá ocorrer o pagamento de R$150 no final. Por quê? Porque aquele 150 que, em tese, a indústria 2 iria pagar, ela vai ter que diminuir R$100, ela diminui 100 e apenas paga 50. E ao fim e ao cabo, a indústria 1 paga 100, a indústria 2 paga 50, soma-se R$150. Vamos dar seguimento. Veja aí
a seguinte questão de Juiz Federal 2013. De acordo com o STF, a não cumulatividade é considerada cláusula pétrea, visto que constitui direito fundamental das pessoas na condição de contribuintes. Questão incorreta, totalmente falsa. Você viu que o STF, na ADI 939, quando tratou lá da IPMF, entendeu que a não cumulatividade não é direito e garantia individual do contribuinte, não é direito fundamental, uma vez que não decorre do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 do texto da Constituição. Sendo assim, pode ser revogada por meio de emenda à Constituição. Assim sendo, é falsa a alternativa. Vejamos aqui uma questão, principiológica geral. Aqui é um tema muito polêmico que a Fundação Getúlio Vargas cobrou. Ela discutiu aqui quais seriam os princípios constitucionais expressos, ou seja, que estão presentes gramaticalmente, literalmente no texto constitucional, e quais seriam os implícitos. Vejamos, são princípios constitucionais tributários que estão literalmente expressos na Constituição. Letra A, o da personalização do imposto e da tipicidade. Essa alternativa foi considerada correta. A da personalização do imposto se entende que ele está presente no artigo 145, parágrafo 1º, quando se diz que, na medida do possível, os impostos terão caráter pessoal. Então, na medida do possível, eu tenho que levar em consideração as características subjetivas do contribuinte, os seus aspectos pessoais. Então, estaria no 145, parágrafo 1º. E o da tipicidade, também, de forma polêmica, a FGV adotou como princípio expresso, estaria presente no próprio princípio da legalidade tributária, artigo 150, inciso 1. Então, a letra A seria a certa. Vejamos a B. Capacidade contributiva está expresso também no 145, parágrafo 1º, mas o imposto proibitivo não está expresso. Ele decorre da igualdade ou também do princípio do não confisco. Então, falso por causa do imposto proibitivo. Letra C. O vedação das isenções heterônomas. A vedação das isenções heterônomas está expresso no artigo 151, inciso 1, quando diz que a União não pode conceder isenções de tributos estaduais e municipais. Vamos estudar esse tema quando falarmos de isenção tributária. Agora, a transparência fiscal se entende que ela é implícita, que decorre da interpretação do artigo 150, parágrafo 5º e artigo 150, parágrafo 6º, ou seja, decorre da interpretação de alguns dispositivos. Ela não estaria específica em um artigo. Então, seria implícita a transparência fiscal. Solidariedade fiscal e legalidade tributária. A solidariedade fiscal, inclusive, foi tema da minha prova oral de procurador do Distrito Federal. O ministro do STJ, José Delgado, me perguntou lá na minha prova oral: o senhor entende, candidato, que o princípio da solidariedade fiscal é um princípio constitucional tributário explícito ou implícito? O entendimento majoritário é que ele é implícito, ou seja, decorre de uma interpretação sistemática do texto da Constituição. Então, estaria falsa a D em razão da solidariedade fiscal. Legalidade, 151. Letra E, uniformidade tributária, está expresso no texto da Constituição. Afirma que os tributos devem ser uniformes em todo o território nacional, salvo quando é para promover o equilíbrio socioeconômico de determinada região. E da justiça tributária seria implícito, seria um valor maior. Ok? Nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço.